Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. 12 horas em ponto, meio-dia. Estamos aqui em mais uma live de oração. Ontem a internet estava tão ruim aqui, gente. Não sei se vocês perceberam. Não deu para terminar, encerrou na realidade, né? Antes a gravação estava tão ruim, né? Tão ruim que não deu para salvar no IGTV, nem tampouco lá no canal do YouTuber, né? Mas não tem problema não, tá? Sejam bem-vindos nessa oportunidade. Hoje é dia 10, né, gente? 10 não, 11. Dia 11 de março, dia 11/3 de 2022. Ao meio-dia estamos aqui nesta live de oração. Que Deus continue abençoando sua vida, tá certo? Meu amigo Emerson Franserve, o nosso amigo Emerson, a Ana também, Deus abençoe, Ana. Glória a Deus, tá tudo bem com o Vado aí? Tá tudo bem aí? A Tainá, a Valentina, a Xanda, Kaique, né? O Mazinho, tá tudo bem por aí? Meu querido Emerson, também tá tudo bem? A irmã Socorro, Emily, Sueli e o Andres estão bem, né? O Matheus, toda a sua família aí linda, tá? Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Evelyn, eu estava tentando lembrar o nome aqui, Emily e Evelyn e o meu amigo Matheus. Glória a Deus, que bom. Vamos continuar orando, né, gente, por essa guerra aí, né? Infelizmente, tantas coisas acontecendo e um mundo em caos, lutando por poderes, né, gente? O homem lutando por poder. Triste isso, não é? Triste. O homem lutando por poder. Tristeza. Tristeza. Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Gente, eu quero... Hoje eu estava no meu devocional, né? Eu estava no meu tempo com Deus e o Senhor falou muita coisa comigo, né? A respeito do nosso passado. Nem todas as vezes, né? O nosso passado... foram bons, né? Tem situações do nosso passado que a gente não quer nem mais voltar e às vezes a gente não quer nem mais pensar nos fatos acontecidos do nosso passado, né? Às vezes a gente, de uma certa forma, tem até vergonha de algumas atitudes nossas no nosso passado. Sim ou não? Concorda comigo? Né? Eu mesmo tenho atitudes, eu tenho vergonha de algumas atitudes minhas do meu passado, né? E nós precisamos entender as falhas, né? Os nossos processos de falhas. Tem processos de falhas na nossa vida que nós precisamos pular de etapa, né? Existe para muitas pessoas alguns pecados que nós chamamos de pecado de estimação. O que é um pecado de estimação? Um pecado de estimação é um pecado que a pessoa nunca melhora. Todos nós somos imperfeitos, gente. Todos nós. Eu e você, todos nós somos imperfeitos. Não tem jeito, tá? Somos imperfeitos. Mas a gente também não pode ficar dando desculpa para os nossos erros, sabe? Na maioria dos cristãos acontece isso, né? A carne é fraca. Mas eu caí uma vez. Né? E aí fica, de uma certa forma, se justificando ou justificando algumas histórias bíblicas para basear a atitude errada da pessoa, né? Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa avançar na nossa vida, certo? Precisa avançar. Hoje você precisa ser melhor do que ontem.
E amanhã você precisa ser melhor do que hoje, ainda que o amanhã não está no nosso controle, né? O amanhã não, o minuto à frente, segundos à frente não está no nosso controle, mas a perspectiva que eu tenho do amanhã é que eu preciso ser uma pessoa melhor. Né? Eu preciso ser um pai melhor, um esposo melhor, né? Um cidadão melhor, um cristão melhor, né? Eu preciso. Né? Então essa ideia humana, né, que nós somos falhos, isso termina sendo um pretexto para muitas pessoas entender que, por elas serem falhas e serem humanas, e elas estão sujeitas às falhas, a pessoa fica repetindo os mesmos processos sempre da vida. Eu chamo isso da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Tem gente que a vida dele é pautado nos mesmos erros o tempo inteiro, gente. Os mesmos erros o tempo inteiro, as mesmas falhas, as mesmas atitudes, as mesmas palavras, os mesmos pensamentos, né? E aí precisamos, né? Precisamos dar um upgrade, né? Precisamos, sabe, fluir, precisamos crescer, precisamos sair dessa mediocridade, às vezes, que nós nos encontramos como... Pega um cafezinho para mim, Nisa, por favor. Nos encontramos na vida e poder fluir, gente. E para basear isso que eu estou dizendo para você, eu quero falar de um texto. Olha só. João, capítulo de número 21 e versículo de número 1. Dentro de poucos minutos eu quero repartir com vocês. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, né? Natanael, de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Obrigado. Não pegaram nada. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Jesus perguntou. Eles responderam, que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam colher a rede, ou recolher, melhor dizendo, a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão, Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Sabe, queridos, esse texto aqui, ele está escrito no Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo de número 21, é o término ali, né, das descrições dos milagres e do ministério de Jesus. Nesse caso aqui, Jesus já tinha sido sepultado, ressuscitou, já tinha aparecido para alguns discípulos, mas aconteceu um fato muito interessante que costuma acontecer na nossa vida. Os discípulos estavam extremamente engajados. Eles estavam em uma expectativa muito grande, né? A expectativa era, né, que Jesus formasse o reino dele aqui na terra. A esperança dos discípulos em si não era uma esperança esperando a cidade celestial, a Nova Jerusalém. As expectativas dos discípulos era terrena aqui, a formação do reino de Jesus aqui.
Então, durante o trâmite do ministério de Jesus, acompanhados, vendo muitos milagres, né, assimilando cada palavra, andando com o Mestre, 24 horas praticamente por dia, eles estavam extremamente inspirados. Mas chegou um determinado tempo, Jesus já havia falado para os discípulos acerca da sua morte, acerca da sua ressurreição. Em determinado momento os discípulos não sabiam muito bem, não entendiam muito bem o que era que Jesus estava falando, mas Jesus foi sepultado, foi morto na cruz, crucificado, sepultado, e depois do sepultamento de Jesus, houve um processo de abatimento dos discípulos muito grande. Até porque a esperança, né? Eles tinham uma esperança em que o reino fosse concretizado aqui, né? Eu acredito que eles não tinham noção da grandeza e da dimensão da morte e do sacrifício de Jesus, ainda não tinha uma mentalidade totalmente aberta para isso. A prova é que em determinados momentos Jesus os criticou muito, né? Porque andou com ele 24 horas e em determinado momento era muito cético, né? Eles eram muito céticos àquilo que Jesus falava. Em determinado momento Jesus disse que Pedro estava com Satanás, porque ele não compreendia aquilo que Jesus estava falando. Então eles estavam cheios de expectativa, mas chegou um momento em que aquela expectativa, aquela esperança, infelizmente foi embora. E aí o que aconteceu? No momento da morte de Jesus, que eles não esperavam, eles estavam, todos eles reunidos, e de repente Pedro resolveu pescar. Como hábil e bom pescador, Pedro resolveu pescar. E quando Pedro resolve pescar, eles pescam, ou melhor dizendo, tentam pescar, mas foi impossibilitado, né? Até que Jesus chegasse, né? E falasse com eles para lançar a rede do lado direito do barco, e a partir dali eles pegaram uma quantidade de peixe e Jesus tratou tanto de Pedro como dos discípulos naquela ocasião. Bem, o que nós podemos aprender com isso, né? Meu bispo, o que nós podemos aprender com isso? Podemos aprender algumas coisas. Na nossa vida nós temos esperança. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e provas daquelas que não se pode ver, correto? Essa é a fé, né? Jesus disse que se tiverdes fé de um tamanho de um grão de mostarda, direis ao monte, passa daqui para acolá, e ele lhes obedece. Mas está dentro de uma perspectiva de fé muito bom. Está dentro de uma perspectiva de fé quando as coisas estão fluindo é muito bom. Está dentro de uma perspectiva de fé quando a saúde está boa é ótimo. Está dentro de uma perspectiva de fé quando temos dinheiro no bolso, ótimo. Está dentro de uma perspectiva de fé quando o casamento vai bem, maravilha. Está numa perspectiva de fé quando a família está fluindo, ótimo. Está numa perspectiva de fé quando nós estamos empregados, beleza. Está numa perspectiva de fé quando tudo vai bem, é ótimo, é excelente. Mas ter perspectiva de fé quando tudo vai mal. Ter perspectiva de fé quando parece que as coisas não estão dando certo. Ter perspectiva de fé quando estamos desempregados. Ter perspectiva de fé quando a enfermidade bater a nossa porta. Ter a perspectiva de fé quando não temos dinheiro. Termos perspectiva de fé quando o casamento não vai bem. Termos perspectiva de fé quando a família não está tão bem, quando a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, a nossa vida emocional não vai bem. Ter perspectiva de fé num momento difícil é que é o segredo, meu irmão. A vida não é feita de um mar de rosas, e Pedro e os discípulos achavam que Jesus iria ficar com eles ali, né, implantando o seu reino, o reino de Cristo aqui na terra, quando eles perceberam que Jesus morreu, que Jesus tinha sido sepultado, e mesmo Jesus aparecendo, alguns discípulos bateram desânimo na vida dos discípulos,
e se surpreenda, eles acabaram voltando a fazer o que eles tinham deixado de fazer. Sabe o que era que eles tinham deixado de fazer? Eles tinham deixado de pescar. Agora, eles não eram mais pescadores de homens. Agora, eles eram agora eles não eram pescadores de peixe. Agora, eles eram pescadores de homens. Mudou a função, a chamada mudou. Agora eles eram pescadores de homens. Então, quando a situação complicada apareceu, quando a incredulidade veio, quando eles entenderam da morte de Jesus e entenderam, parecia que eles estavam só, a primeira coisa que eles fizeram foi um processo de retrocesso na vida. Eles voltaram para o mar para pescar. Não foi a ordem que Jesus deu. Jesus não deu a ordem para voltar para o mar. Irmãos queridos, sabe o que muitas vezes acontece na nossa vida? Tem situações, escute, tem um recado de Deus para você nesta manhã, nesta tarde já, né? Tem um recado de Deus, segura aí. Tem situações da nossa vida que já passou. Tem situações da nossa vida que não tem condição da gente voltar mais, que não dá para voltar mais. Tem condições e tem situações da nossa vida que a gente está dentro de uma distância tão grande. A gente está tão distante que não dá para a gente voltar mais. E aí sabe o que acontece? Às vezes, por uma situação complicada na vida, nós voltamos a praticar e a fazer algumas coisas que não é para a gente fazer. Preste muita atenção nisso. Os discípulos voltaram a pescar e Jesus não tinha delegado para eles para retornar novamente para pescar. Eles tinham um direcionamento. Eles eram pescadores de homens a partir da chamada de Jesus. Irmãos, a partir da chamada de Jesus na nossa vida existe um novo direcionamento. Não vá buscar situações do passado, não vá viver angústias e dores do passado. Às vezes tem pessoas que fazem questão disso, de buscar novamente as dores e angústias do passado, remoendo novamente tudo, e aí termina de uma certa forma abatendo a própria vida, ou se abatendo com aquela angústia ou com aquela dor, e aí sabe o que acontece? Não termina fluindo na vida. Observe que os discípulos, quando voltaram a pescar, lançaram a rede de todas as formas. É isso mesmo, irmã Lúcia, não podemos voltar atrás. Lançaram a rede de todas as formas e Pedro era um habilidoso pescador, tinha habilidade na pesca, mas ele estava dentro de um viés diferente. Jesus não tinha autorizado a Pedro e aos discípulos a voltar a pescar. O direcionamento deles era a pesca de homens, de almas. E mesmo no momento adverso que parecia em que Jesus não iria mais suprir as necessidades dele, porque até então Jesus estava presencialmente, mas agora eles viram Jesus ressurreto, mas estava incerto ainda o que aconteceu, voltaram a fazer. O recado para Deus, o recado para você, melhor dizendo, nesta tarde é: Deus não te quer voltando atrás. Tem situações que você está voltando atrás. Tem situações que você está voltando. Não remoa mais os seus pecados. Pelo amor de Deus, não permita voltar mais atrás. A sua vida está muito além para você voltar atrás. Você tem Deus, existe um chamado. Existe um chamado de Deus na sua vida. E o chamado de Deus na sua vida não é voltar atrás. O que foi que o apóstolo Paulo disse? Prossigo avançando para o alvo. Prossigo avançando para o alto. E às vezes nós nos autossabotamos.
Sabe o que é autossabotar? Às vezes nós buscamos situações na nossa vida, no nosso passado, somente para ficar preso a eles. Somente para ficar preso ao passado. Meu irmão, liberte-se do seu passado. Viva uma nova vida. Deus não te autorizou a pegar suas dores, suas mágoas e seus ressentimentos do passado e trazê-lo para o presente. Se você trouxer suas mágoas, dores do passado para o presente, você não vai conseguir fluir. Foi isso, por mais habilidosos que os discípulos fossem, eles não tiveram condição de pescar. Sabe por quê? Porque não há possibilidade de vitórias em sua vida e em minha vida se nós buscarmos o nosso passado, se nós buscarmos trazermos para a nossa vida angústias, melhor dizendo, e dores do passado. Deixe o passado para trás e tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Que o Senhor oriente você, que o Senhor te oriente e te dê sabedoria para que você possa ultrapassar as dificuldades da sua vida. Não volte a praticar mais os mesmos pecados, não volte a dizer as mesmas coisas que você dizia antes. Precisamos sim, Regiane, precisamos ressignificar, é isso mesmo, ressignificar a nossa vida. Você teve um relacionamento no passado? Acabou. Foi para o passado. Um problema seu de dor no passado? Foi no passado. Uma traição? Foi no passado. Uma angústia? Foi no passado. Um sentimento ruim? Foi no passado. E se foi no passado, gente, deixa o passado para trás e viva uma nova vida em Cristo Jesus. E eu garanto, se você obedecer o direcionamento, se nós, eu e você, recebermos o direcionamento de Jesus, quando Ele pedir para a gente lançar a rede, pode ter certeza que vamos ganhar muito. A rede, meus irmãos, é um instrumento de pesca, né? Quando eles lançaram a rede no lugar certo, na hora certa, no direcionamento de Jesus, eles não se decepcionaram. Sabe por que a gente anda se decepcionando? Porque a gente quer lançar a rede no meu tempo e no seu tempo e na sua hora. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, não é na sua hora, não é na minha hora, é na hora de Jesus. Esqueça o passado e viva uma nova vida em Jesus. Vamos orar? Vamos? Vamos orar? Vamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Muito obrigado. Nós queremos te agradecer porque nós deitamos, dormimos e acordamos, o Senhor nos sustentou. Esse foi o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Obrigado pela minha família, obrigado pela nossa família, obrigado pelo nosso país, obrigado, Senhor, pela vestimenta, obrigado pelo alimento, obrigado por toda a provisão que o Senhor tem derramado na nossa vida. Muito obrigado, obrigado. Nós te agradecemos e muito, Pai. Mas como intercessor que sou, nós também intercedemos. Nós levantamos um clamor de intercessão agora, Pai. Em primeiro lugar, por aquela guerra, Senhor, sem nexo, sem pé, sem cabeça. Infelizmente, Senhor, homens cruéis, homens, Senhor eterno, egoístas, egocêntricos, Senhor, que infelizmente com um coração diabólico e maligno, Senhor eterno, tem deflagrado uma guerra sem causa. Existe, Senhor, as razões, Senhor eterno, que nós não sabemos,
razões políticas, ideológicas, partidárias, infelizmente, mas o que nós sabemos é que dezenas e centenas e até milhares de pessoas já perderam a vida. Civis que perderam a vida na Ucrânia, soldados que perderam a vida, que não vão voltar mais para os seus entes queridos, pais que estão na guerra. Senhor eterno, Deus, uma guerra, Senhor eterno, extremamente descabida, Senhor eterno, descabível, infelizmente, Senhor, mas o coração do homem, quem pode conhecer? Nós te pedimos, amado Deus, que o Senhor trabalhe no coração desta liderança, Senhor eterno, dessa liderança que está, Senhor, tentando apaziguar, tentando trazer paz, Senhor, ao coração, Senhor eterno, dessas nações. Nós te pedimos que a paz que excede todo o entendimento permaneça no coração desses líderes, Senhor, tanto do Vladimir Putin, Senhor eterno, o presidente da Rússia, juntamente com a sua comitiva, meu Deus, amado, um homem movido por ódio, Senhor, um homem movido inescrupuloso. Enquanto, Senhor eterno, Zelensky, Senhor eterno, o presidente da Ucrânia, Senhor eterno, apelando, Senhor eterno, para as nações da Europa, Senhor, de todos os lugares, um socorro. Meu Deus amado, meu Deus, tem de misericórdia, Senhor, que haja um consenso para que nós, Senhor eterno, não venha viver uma guerra mundial, Senhor. Usa de bondade, Senhor eterno, usa de bondade, Senhor, e que teu Espírito, Senhor, use, Senhor eterno, gente inteligente e com sabedoria e liderado pelo teu Espírito Santo, Senhor, para trazer paz para o mundo, Pai. Paz, nós sabemos, Senhor, que paz só existe mesmo em Jesus. Então eu quero te pedir, Pai, eu quero te pedir também, eu quero ser o intercessor, orar pela vida do Natalino que precisa de um milagre, orar pela vida do Arthur, Senhor eterno, que precisa de um milagre, orar pela vida da Rose e tantas pessoas que estão internadas com Covid-19 e outras com tantas doenças, Senhor eterno. No nome de Jesus, especialmente eu quero orar em favor da pastora Simone, do pastor Gerson, Senhor, da sua família. Nós oramos, Pai, pelos pastores da Igreja Bíblica Ágape, oramos por cada vida que está aqui representada, Senhor eterno, orando juntamente conosco. Nós oramos pelo nosso país. Repreenda todo mal, Senhor eterno. Repreenda todo o sistema, Senhor, político e religioso que tenta, Senhor, de todas as formas causar confusão em um país tão abençoado que é o nosso Brasil, Pai. Eu abençoo a minha nação, nós abençoamos a nossa nação, nós abençoamos a nossa nação, Pai. Eu sou um abençoador, Senhor, desta nação. Na autoridade do teu santo nome, repreenda todo mal, toda ação diabólica do maligno, toda depressão, Senhor eterno, toda síndrome do pânico, todo transtorno obsessivo compulsivo, todo transtorno mental, psíquico, Senhor eterno, no nome de Jesus, que o Senhor seja a cura, Senhor eterno, e usa também os profissionais de saúde para ajudar as pessoas dentro desse processo. Eu quero orar, nós queremos orar por cada vida que está aqui juntamente conosco e que precisa de um milagre. O Senhor sabe a causa e a razão. Eu abençoo cada vida, Pai. Nós abençoamos, Senhor, cada vida no nome de Jesus. E eu só quero, Senhor, te pedir uma coisa. Eu quero te pedir o que a palavra de Deus nos diz, Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o reino de Deus com toda a sua força, com toda a sua autoridade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, aleluia, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que todas as coisas sejam acrescentadas nas nossas emoções, na nossa família, nos nossos filhos, Senhor eterno, no nosso psique, na nossa alma, em todos os lugares, e não nos permita voltar atrás. Não nos permita voltar atrás. No nome de Jesus. Nós abençoamos você e abençoamos a sua casa, abençoamos a sua família no nome de Jesus. Deus abençoe. Uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, domingo, 2 cultos, hein? 8 horas da manhã e às 18 horas, tá bom? Esperamos você lá, no nome de Jesus.
Beijão a todos, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, Senhor, continue abençoando sua vida, no nome de Jesus. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe, no nome de Jesus.